Olá, meu povo! Bora! Esse é o terceiro vídeo dessa semana e nós estamos comentando aqui sobre o período intertestamentário. Bom, a Bíblia em ordem cronológica você vai encontrar na página 1019, logo na parte baixa. A parte de baixo aí vai falar sobre Roma, potência mundial. Esse é o ano 63 a.C. E aqui se passaram 101 anos desde o último vídeo, né? A história do último vídeo, que foi, no caso, o Império Grego, que a gente estava falando. Tá? O Quarto Império Mundial, então, profetizado por Daniel, diz que houve guerra civil lá em Israel, liderada por dois irmãos rivais. Um deles se chamava Aristóbulo. Ele tinha um poder em Jerusalém e ele rebelou-se contra Roma. Que é o seguinte, no último vídeo, Israel estava fazendo aliança com Roma para que Roma garantisse a liberdade religiosa e a liberdade civil. Porque os gregos tinham, no caso, não eram os gregos, era o Antíoco, que dominava a parte da Síria lá, tinha proibido, né? Ele tinha acabado com a religião judaica. Aí, agora, no meio nesse período aqui de Roma, era Roma que dominava lá, mas dava liberdade religiosa. Só que o Aristóbulo, que tinha um poder em Jerusalém, rebelou-se contra Roma. E Pompeu sitiou Jerusalém e tomou a cidade no ano 63 a.C. 63 a.C. Depois vai tomar de novo no ano 70 depois de Cristo, né? Tomou, então, 12 mil judeus perderam a vida. Pompeu nomeou Hircano, outro irmão, né, governador lá de Israel, e exigiu dele um tributo a ser pago anualmente. Aí até chegou a época do Herodes, tá? O Herodes já é o ano 37 a.C. que ele reinou, tá? É um salto aí de 63 para 37, né? Herodes reinou do ano 37 a.C. até o ano 4 a.C. Ele provavelmente morreu nesse ano, 4 anos antes de Cristo. Isso quer dizer que Jesus nasceu, no mínimo, 5 anos antes de Cristo. Brincadeira, né? Mas é isso que é. Então, foi ele, o Herodes, que ordenou a matança daquelas crianças de 2 anos para baixo. Então, o calendário foi zerado com erro. Por que foi zerado com erro? É simples. A data de um governador, a história registra. Tá? Mas, quando Jesus estava nascendo, ele não tinha conhecimento nem nada. Ele era só mais uma criança que estava nascendo em Belém, Judá. Não tinha como você saber ou achar algum registro disso. E então, no ano 20 a.C., o Herodes começou a reconstruir o templo, reformar o templo, no caso, é o terceiro templo, tá? O primeiro templo foi feito por Salomão, o segundo foi Zorobabel, que quando voltou do cativeiro, junto com Josué, filho de Josadaque, eles ergueram na época do Ageu e do Zacarias. E Neemias veio depois, colocou a muralha, tá? E agora aqui já é o terceiro templo do Herodes, tá? No ano 20 a.C., presta atenção. Jesus só vai nascer lá no ano 5 a.C. Ele fez isso para agradar em parte aos judeus e em parte para se promover, para ser aceito pela liderança local, a liderança religiosa, não é? Porque é aquela coisa que eu falei com vocês, eu sempre encontro na história evidências de que isso é uma verdade. Que não existe governo sadio, equilibrado, se esse governo não souber como lidar com a cultura local ou a religião local. Pode estudar em toda a história geral, você vai ver que todos os governos, os reis, os imperadores, que foram truculentos quanto à questão religiosa, não governaram bem e acabaram morrendo cedo. Bom, o Herodes aqui, ele é o governador, ele representa o Estado, mas ele chegou com muita brasileirice, né? Tá? Esperteza. Então, peraí que eu vou agradar esse pessoal aqui, que é para eles não ficarem se rebelando.
querendo me tirar do governo, né? Tá? O Herodes, provavelmente ele era da região de Petra, região que era do Esaú, né? Ele tomou para ele. Na verdade, era a região do Ismael, o tio e sogro dele. Tá bom? Bom, aqui fala de um período em que Israel, no caso, foi governado por sacerdotes, e alguns desses sacerdotes mais um governador local. E eu vou ler algumas datas aqui para você guardar aí. Datas aproximadas da linhagem remanescente de Cristo, a linhagem de Cristo. O ano 421 a.C. nasceu Eliaquim, 10ª geração. Aí no ano 375, nascimento de Azur. No ano 329, Zadok. No ano 283 a.C., Aquim. Ano 237, Eliúde. Ano 191, tudo que é a.C. Eleazar. Ano 145 a.C., Matã. Ano 99 a.C., Jacó. Não é aquele das 12 tribos, é outro Jacó. Ano 53 a.C., José. Bom, se José, homem que escolheu Maria para sua esposa, homem que foi escolhido por Deus para ser o pai do Messias, se ele nasceu no ano 53 a.C., aí você pega e coloca aí que Cristo nasceu no ano 5 a.C., no mínimo, tá? No ano 5. Bom, então nós temos aí ele com 47 para 48 anos. Foi quando Jesus nasceu. Aí você sabe que Jesus ele tinha irmãos. Tiago, José, Simão e Judas. Conforme o texto de Mateus, diz, e não estão entre nós todas as suas irmãs, né? Jesus tinha irmãs, embora a Bíblia não cite o nome de nenhuma. Então, Jesus foi o primogênito deles, do casal, vamos dizer assim. O cara teve o primeiro filho com 47 para 48 anos. Bom, vamos seguir aqui. Diz que a genealogia de Mateus, capítulo 1, omite Acasias, Joás, Amazias, no versículo 8, e Joaquim, no versículo 11, enquanto que a genealogia de Lucas, capítulo 3, acrescenta Cainã, no versículo 36, entre Selá e Arfaxade. Trata-se provavelmente de um erro de copista, né? Repetiu Cainã no início da 61ª geração, já que Arfaxade tinha só 35 anos quando Selá nasceu. A linhagem de Maria, a partir de Davi até Jesus, está registrada em Lucas, no capítulo 3, do 23 ao 31. Tá bom? Então, as diferenças entre a genealogia de Lucas e Mateus, vamos lá, de Abraão até Davi, as genealogias são iguais e são idênticas. Só que a partir de Davi, Lucas segue a linhagem sacerdotal, né? A família real e sacerdotal, eles realizavam um casamento entre si diversas vezes. A primeira fusão entre os reis e sacerdotes aconteceu quando Arão, o primeiro sumo sacerdote, casou-se com Eliseba, né, filha de Judá, no caso. Judá é a tribo da realeza. E Levi, do sacerdócio. Está lá em Êxodo 6, verso 23. Então, o irmão da Eliseba, Naasson, era da linhagem real. Lá em Mateus capítulo 1, verso 4. Outro exemplo de fusão entre essas famílias, né, reis e sacerdotes, você vê o Davi casar-se com a Betseba. Betseba, que era mulher de Urias. Betseba, mãe de Salomão. Pois é, a Betseba era da família sacerdotal. Tá? E aí Lucas relaciona vários sumos sacerdotes. Finalmente fala de José, que era da família de Judá, né? Casou-se com Maria, que era da família de Arão. Como é que eu sei que Maria era da família de Arão? Bom, se você for olhar a história do Zacarias, pai de João Batista, tanto ele quanto a Isabel, esposa dele, eram da família sacerdotal. Maria era a prima de Isabel, gente. Então não tinha como Maria não ser de uma família sacerdotal, tá bom? Aqui, ano 458 a.C., vai falar aqui de 483 anos até a unção de Jesus. Daniel capítulo 9, verso 25, né?
do ano 458 a.C. até o ano 25 a.C., ou 25 depois de Cristo. Quando Jesus é ungido e tal, porque Jesus nasceu no ano 5. Então, no ano 25 depois de Cristo, ele estava com 30 anos. Foi quando ele começou o ministério dele. Aqui diz que o nascimento de Jesus Cristo foi em 1º de abril. 1º de abril. Que o pessoal diz que é o dia da mentira. Aqui. Na verdade, era o dia da verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. 1º de abril do ano 5 a.C., Jesus nasceu. Jesus Cristo nasceu 5 anos antes de Cristo. É dureza. Como é que quem sabe disso? Já falei no outro vídeo aí, mas não custa nada a gente acentuar. Herodes o Grande, ele morreu em 13 de março de Adar, ou seja, do ano 4 a.C., tá bom? Mês de Adar era mês de março. E aí ele ordena, isso era o ano 750 de Roma, tá? E aí Jesus, ele ordena que todas as crianças de 2 anos para baixo sejam mortas, todos os meninos, não as meninas. Todas as crianças, meninos, né? Tá? E então Jesus tinha mais de 1 ano, mas não tinha completado 2 ainda. Ele colocou assim, tem 2 anos, pega de 2 anos para baixo, mata tudo, todos os meninos, tá? De Belém e arredores. Ok? Está lá em Mateus 2, verso 16. Jesus nasceu na mesma época em que nascem os cordeiros da Páscoa. Como é que sabe? É que o cordeiro da Páscoa ele tinha que ter 1 ano para ser apresentado e ser sacrificado. Tinha que ser cordeiro de 1 ano. Ou seja, se tinha que ser de 1 ano, então teria que ter nascido no ano anterior, na Páscoa do ano anterior. Jesus nasceu na época do cordeiro e a Páscoa, no caso, Jesus ele morreu numa Páscoa. Nasceu numa Páscoa, morreu numa Páscoa. Tá bom? Vamos então falar da vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma coisa interessante. Tem um irmão aqui na igreja que sempre conversa comigo e é um dos que a gente está sempre discipulando, muito amado aqui por nós. Ele traz esse questionamento, que as pessoas de hoje, elas não tratam, não veem mais Jesus como Senhor, porque é mais lucrativo e é menos comprometedor ter Jesus como Salvador somente, né? Olhar para Jesus como Salvador, se dirigir a Ele como seu Salvador e não como seu Senhor. Porque como Senhor é difícil a gente tê-lo. Mas como Salvador é um pouco mais fácil, né, gente? Vamos ponderar aí. Bom, em Mateus, no capítulo 1, vai falar aí do prefácio dos evangelhos, diz que é o registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi. Marcos, capítulo 1, diz a mesma coisa, o princípio do evangelho de Jesus Cristo, filho de Deus. Certo? Em Mateus 1 diz registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Lucas 1 diz assim, muitos se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que, desde o início, foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente, desde o começo, e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Não é só referidas, relatadas, aqui diz ensinadas, ok? E já no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 4, vai dizer assim, nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram, ou não a detiveram. Ok? Bom, se você for ler toda a genealogia de Jesus em Mateus, no capítulo 1, você vai ver aí alguns nomes bem conhecidos. Então, no próximo vídeo, a gente vai tratar desse assunto mais diretamente. Fica conosco aí. Nos segue.